Olá, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Felipe Macedo Zumba. E dando sequência ao vídeo anterior, em que nós faremos exatamente na dicotomia em que as necessidades humanas ilimitadas versus os fatores de produção limitados, eles vão gerar três perguntas fundamentais. Quais seriam, portanto, essas perguntas? A primeira é essa: o que e quanto produzir? Pois bem, o que e quanto produzir, ele é geralmente decidido pelos consumidores. O que vai ser consumido está atrelado diretamente nas necessidades da demanda. E quanto produzir? É exatamente o volume de produção, que é determinado exatamente pelos consumidores também. Já visto que eles não só definem o que vai ser consumido, como o volume de consumo que há de vir neste mercado. A segunda pergunta é exatamente como produzir. Veja, o como produzir está ligado à eficiência produtiva empresarial. Então, esta pergunta ela é respondida pelos arranjos produtivos selecionados pela empresa para que ela melhor atenda à demanda do mercado. Então, como produzir, ele fica intrínseco à empresa. É a empresa que vai definir exatamente quais os melhores métodos produtivos para atender a demanda. E, por fim, vem a pergunta: para quem produzir? Esta pergunta ela é definida pelo mercado de fatores de produção. Vamos lembrar, portanto, quais são os fatores de produção? Terra, capital e trabalho. E o que seriam esses mercados de fatores de produção? Veja, o fator de produção terra é todo aquele produto que é oriundo da terra, como minério de ferro, bauxita, feijão, soja, entre outros. Pode-se também considerar terra como arrendamento de propriedades rurais, isso é considerado como a terra. Então, o mercado de fator de produção terra está vinculado a esses aspectos produtivos que eu acabei de falar. O segundo fator de produção, não arranjo produtivo, o segundo fator de produção é exatamente o capital. E o que seria o capital? O capital é cedido por quem? Geralmente, o capital ele é fornecido pelos bancos, que para dar acesso a alguém este capital, ele cobra um valor em cima disso, que é o famoso juro. Portanto, os bancos controlam, por sua vez, a cessão, a questão vinculada do capital. Se vai ser cedido em maior ou menor volume, vai depender dos bancos que utilizam para precificar este capital a taxa de juros. Por fim, o trabalho. O trabalho, obviamente, que não existe propriamente dito um mercado vinculado ao trabalho, pois há uma liberdade mais significativa. Só que há limitações no trabalho. Vamos supor, a quantidade de mão de obra disponível em uma região, ela é limitada. A qualificação da mão de obra disponível na região também é limitada. E para essas circunstâncias, há também de ser analisado quais as características da mão de obra de uma região para que você possa simplesmente lançar e abrir o empreendimento na região. Se ele exigir mão de obra complexa, então isso tem que ser um fator devidamente estudado. Feito essas três constatações, vamos agora nos ater sobre como os regimes governamentais respondem essas três perguntas. E aí nós vamos ter três eventuais maneiras de se responder essa pergunta. A primeira consiste na economia de mercado, que é adotada nas economias capitalistas com teor mais liberal. A economia planificada, que é adotada em países socialistas, como na antiga União Soviética e hoje em dia como em Cuba e em parte da China. E a economia mista, que é exatamente a economia com molde mais keynesiano, que é aquele que geralmente pega os aspectos positivos do socialismo, pega os aspectos positivos do liberalismo e tenta, através da intervenção moderada do Estado, regimentar regulamentações para o melhor desempenho econômico.
Vamos, portanto, começar com o liberalismo econômico. Na aula de ontem, a digníssima professora Zumara, em sua live, debruçou de forma fantástica os principais aspectos filosóficos do senhor Adam Smith, assim como os demais que o seguiram na escola clássica e neoclássica da economia, como David Ricardo, Malthus, entre outros. Vamos, neste vídeo, nos ater apenas aos aspectos vinculados ao setor econômico do liberalismo. E aí, nós vamos nos ater em três pilares fundamentais. O primeiro pilar consiste em que Adam Smith reforçava que a economia, ela de fato, se acontecer em uma concorrência pura, não precisa da interferência do governo, porque em um cenário em que você tem diversas empresas, esses arranjos oriundos da concorrência hão de sempre gerir os preços para que os consumidores possam se atrelar e se manter em plena comunhão com os preços determinados no mercado. Então, veja, aqui o liberalismo, nesse contexto, ele funcionaria, de fato, em uma economia em que a estrutura de mercado fosse a de concorrência perfeita. E aí o segundo aspecto consiste no equilíbrio entre a demanda e a oferta. E ele aqui afirma que os agentes que regem a economia, que participam da economia, eles são racionais. E o que seria esse racionalismo dos agentes econômicos? Eles simplesmente definem dois aspectos antagônicos. Por um lado, você tem um consumidor que quer sempre maximizar a sua satisfação com menores preços. E, por outro lado, você tem um produtor que quer maximizar seu lucro com maiores preços. Por que maiores preços? Se você é um produtor, você quer vender produtos que estejam valorizados no mercado. Se o produto está valorizado no mercado, você vai ter elevadas margens de lucro. Pense comigo, se você produz dois tipos de produto em sua empresa, produto X e produto Y, se o produto X estiver mais valorizado que o produto Y, é óbvio que você vai tender a produzir mais o produto X, pois este há de te gerar maiores margens de lucro. Essa racionalidade da economia, ela meio que responde e complementa o primeiro pilar, que é exatamente a economia como uma concorrência pura. E o terceiro pilar, também complementar aos dois últimos pilares, é o famoso laissez-faire, em que o mercado, por ser composto de agentes racionais, ele resolve os seus problemas econômicos fundamentais, ou seja, a mão invisível do mercado sempre há de considerar qualquer tipo de excesso e fazer com que o mercado volte para o seu ponto de equilíbrio. Como assim? Imagina, se a batata estiver muito cara, se a batata estiver muito cara, estiver muito valorizada no mercado, os produtores que querem maximizar o seu lucro vão produzir muitas batatas. Essa produção de muitas batatas vai gerar excesso de oferta. Os consumidores, em um primeiro momento, não queriam consumir a batata ou consumiu em menos escala porque a batata estava muito cara. Só que como agora tem excesso de oferta de batata, o que é que acontece? Naturalmente, o preço da batata vai cair e a demanda pela batata vai aumentar. Essa consideração racional diz que é essa famosa mão invisível do mercado que sempre vai manter a economia no ponto de equilíbrio, sempre equilibrando a demanda com a oferta. Vamos nos aprofundar nesses aspectos no exemplo que vamos dar em seguida. Só vamos relembrar, antes de tudo, o que é que Adam Smith definia como consumidor. O consumidor é um agente racional da economia que quer maximizar sua satisfação com menores preços. Geradores, portanto, da demanda. São eles quem geram a demanda. Já o produtor é também um agente racional da economia, só que quer o quê? Ele quer maximizar os seus lucros com a valorização do preço de seus produtos. E eles vão ser os geradores da oferta. Nessa sequência, vamos para o cenário 1. Nesse cenário 1, nós temos duas percepções. A primeira é
que a demanda está muito elevada e a oferta está baixa. Ora, neste primeiro momento, se a demanda está muito elevada e a oferta está baixa, neste primeiro momento, o que é que há de acontecer? O preço do produto vai ser elevado, vai ser valorizado, porque a demanda está muito elevada e não tem muitos produtos disponíveis no mercado porque a oferta dele está baixa. Veja, se o preço vai se elevar, o que é que você acha? O preço se valorizando, o produtor vai querer produzir mais ou menos esse produto. É óbvio que o produtor vai ofertar mais esse produto, vai passar a produzir mais esse produto. Por quais motivos o produtor vai produzir mais produtos? Porque ele está ficando mais valorizado. As margens de lucro que este produto vai oferecer ao produtor vai aumentar. Logo, ele aumenta a sua oferta. Em contrapartida, o que é que acontece? Se de fato o preço do produto fica mais elevado, analisando sobre a ótica da demanda, se o produto está caro, o consumidor vai consumir em menos quantidade este produto. Logo, você vai ter uma redução da demanda. Então, observe que, dada a elevação do preço do produto, onde a demanda inicialmente é maior que a oferta, o que faz com que o preço do produto aumente, você vai observar que isso vai acarretar em duas perspectivas. A primeira perspectiva é que vai fazer com que o produtor produza mais esse produto. E a segunda perspectiva é que você vai observar que o consumidor vai consumir menos esse produto. Por quais motivos? Ambos os motivos, o aumento da produção e a redução do consumo, estão atrelados ao preço. Se o produto está caro, o ofertador vai aumentar o preço, vai aumentar a produção, porque esse produto vai dar maiores margens de lucro. Já o consumidor, neste primeiro momento, não estou fazendo projeções futuras, estou fazendo nesse primeiro momento. O consumidor que está vendo o produto caro vai consumir em menor escala. Então, o que é que acontece? Nós temos uma pergunta a ser feita. Até quando a demanda vai continuar caindo e até quando a oferta vai continuar aumentando? Então, vejam que a demanda está caindo e a oferta vai aumentar, porque o produto está caro. Mas até quando isso vai acontecer? Pois bem, até atingir o ponto de equilíbrio. E como é que esse ponto de equilíbrio seria atingido? Vamos lá, analisando sob a ótica da demanda, nós temos o seguinte: na medida em que o preço fosse aumentado, a demanda iria reduzir, até chegar em um nível satisfatório, nem tão caro, nem tão barato. Então, o preço aumentou muito porque a demanda está acima da oferta. Então, o que é que vai acontecer com os consumidores? Vamos reduzir nosso consumo. E os consumidores reduzem o seu consumo. Só que naquele primeiro momento, em contrapartida, analisando agora os produtores, nós temos o seguinte: na medida em que o preço do produto fosse valorizado, os produtores iriam ampliar sua produção, até também chegar a um nível satisfatório, para que as suas margens de lucro deem condições plenas para que a produção continue. Resumindo, aqui nós vamos ter o seguinte aspecto. Você vai ter que a demanda, que eu vou chamar aqui de D, ela vai ser reduzida com o passar do tempo, porque o preço está alto. Só que a produção, ela vai ser aumentada porque o preço está alto. Só que vai chegar um momento em que, olha, você está aumentando a sua produção e eles estão reduzindo a demanda. Então, vai chegar um ponto em que o preço ele vai cair do patamar mais alto para um patamar intermediário. Este patamar intermediário vai satisfazer a demanda e vai satisfazer os produtores. Vai satisfazer a demanda porque vai ficar mais barato do que o ponto anterior, que era o ponto mais alto. E vai satisfazer os produtores porque é um preço em que os produtores vão conseguir ter sua margem de lucro garantida. Então, não vai ser a máxima margem de lucro, obviamente, mas vai ser uma margem de lucro adequada. Nós temos também um cenário 2, que é o contrário. É quando a demanda está muito baixa e a oferta está muito elevada. Ou seja, aqui o produto vai estar o quê? Se até ninguém está querendo esse produto, ninguém está comprando esse produto e a oferta desse produto está muito elevada, o que é que vai acontecer? Vai reduzir o preço desse produto. A redução do preço desse produto vai fazer com que o ofertador, com que o produtor reduza a sua produção, reduza a sua oferta. Ora, se você tem um preço muito baixo, você vai se perguntar: Celso, por que eu estou produzindo esse produto? Então, eu, produtor, vou reduzir
a produção desse produto. Em contrapartida, o preço baixo vai fazer com que a demanda aumente. Então, inicialmente, você vai ter um preço muito baixo, porque a demanda está baixa e a oferta está elevada. Mas esse preço baixo vai fazer com que o produtor, que é o agente racional da economia, que quer ter o máximo de lucro com maiores preços, reduza a sua produção, porque não vai ter lucro produzindo esse produto. Em contrapartida, o consumidor, também um outro agente racional da economia, que quer ter o máximo de satisfação com menores preços, vai aumentar a sua demanda. Então, por um lado, redução da oferta. Por outro lado, aumento da demanda. Até quando a oferta vai continuar diminuindo e até quando a demanda vai continuar aumentando? Pois bem, novamente, até atingir o ponto de equilíbrio. Então, este ponto de equilíbrio consiste no seguinte: na medida em que o preço do produto for reduzido, o que é que acontece? Os produtores vão reduzir a sua produção. Em contrapartida, os consumidores vão aumentar sua produção. Vamos, portanto, fazer essa projeção. Aqui você vai ter a demanda e aqui você vai ter a produção. Vamos lá. Se a demanda está aumentando, o que é que vai acontecer com o preço desse produto? O preço desse produto, que estava muito baixo, vai tender o quê? Vai tender o quê? A aumentar. Por que vai tender a aumentar? Porque a produção está diminuindo. Então, se a produção desse produto está diminuindo e a demanda está aumentando, o preço deste produto vai tender a aumentar. E é aí onde você vai encontrar o ponto de equilíbrio. Ou seja, os ofertadores, os produtores que estavam parando de produzir esse produto, vão observar que o preço desse produto voltou a aumentar. Por que voltou a aumentar? Porque a demanda desse produto voltou a aumentar e a oferta desse produto voltou a cair. Haja vista que a produção dele diminuiu, porque a condição anterior era de baixo preço. Então, isso é o que Adam Smith fala do laissez-faire, onde a mão invisível do mercado autorregula a economia. Tranquilo? Pois bem, pessoal, agora vamos às críticas. Será que realmente isso acontece? Essa concepção de Adam Smith em que o laissez-faire regula e equilibra a economia automaticamente sem a necessidade da intervenção do Estado, só acontece quando você tem muitas empresas atuando no mercado. Quando você tem muitas, diversas empresas, elas estão disputando abruptamente entre si com os preços e querendo um mercado consumidor cada vez maior. Entretanto, quando você tem poucas empresas, isso não funciona. Por quais motivos? Um exemplo básico disso é simplesmente a indústria automobilística. Você tem pouquíssimas montadoras aqui no Brasil. Logo, se você for comprar um carro zero, você não vai encontrar menos de R$30.000. Eu ainda estou sendo bem modesto. Então, veja, quando tem poucas empresas, elas, de certo modo, através de trust, de holding, ou até mesmo de cartel, elas combinam o preço entre si. Então, quando tem poucas empresas, você sempre vai ter uma tendência de puxar os preços para cima. E, em contrapartida, você não vai ter condições do mercado impor uma regulamentação. Então, essa teoria em que a mão invisível do mercado regulamenta a economia, alegando a simples modificação do status quo, tendendo sempre ao equilíbrio do mercado pelas próprias naturezas liberais, não funciona quando se tem poucas empresas atuando no mercado. Ou seja, em estruturas de mercado como oligopólio, monopólio e entre outras, em que você tem poucas quantidades de empresa, você não vai verificar o ideal funcionamento da teoria liberal. Então, dando sequência, a teoria liberal, apesar de contribuir muito com o avanço da economia, no sentido de que, de fato, foram geradores de economia capitalista, elas têm, de certo modo, uma simplificação da realidade, pois elas desconsideram outros eventos, como a força dos sindicatos de impor níveis salariais mais altos, o poder de monopólios e oligopólios na formação de preço no mercado. Tudo isso não é colocado nos cálculos econométricos dos liberais, da escola liberal, da escola clássica e neoclássica. Diante dessa sequência,
Vamos agora para um outro tipo de regime governamental, que é o regime governamental da economia planificada. Eu não vou aqui, digamos que me ater à questão vinculada a Karl Marx e os seus ideais, porque a professora Zumara já explicou isso com louvores na aula anterior, na aula de ontem, dia 24. Então, vou aqui apenas me ater no modus operandi de como funcionaria, de certo modo, a economia socialista com seu Estado planificado. Os meios de produção, pessoal, como máquinas, edifícios, matérias-primas, etc., eles, em uma economia planificada, pertencem ao Estado. Entretanto, nem todos, porque vocês vão ter mão de obra artesanais que se configuram como propriedade privada, tipo alfaiates, sapateiros, entre outros. Eles vão ser grupos independentes e vão trabalhar de forma privada em uma economia planificada. Nesta circunstância, todos os meios de produção de larga escala eles são de pertencer ao Estado. Ok. E como é que, de certo modo, eu vou ter, uma organização aqui dos fatores? Pois bem, o governo central, ele vai selecionar órgãos de planejamento governamental. Eles vão elaborar, pessoal, planos de produção econômicas em todos os setores de economia. E aí aquelas três perguntas, o que produzir, quanto produzir e como produzir, vão ser respondidas por esses órgãos de planejamento governamentais. E a partir desse planejamento, eles vão induzir e determinar quais as metas do setor primário, através da agropecuária, quais as metas do setor industrial e quais as metas, que é o setor secundário da economia, e quais as metas do setor de serviços, que é o setor terciário da economia. Então, eles vão controlar e dizer o que eles devem produzir, quanto eles devem produzir e como eles vão produzir. Tudo isso é um acompanhamento geralmente de 5 em 5 anos, está entendendo? E esse acompanhamento ele é feito a partir da demanda que a população desempenha no governo. E aí a demanda da população é estudada e o governo impõe e seleciona as devidas configurações produtivas de todos os três setores da economia, primário, secundário e terciário, para atender a demanda da população. Nessa circunstância, você não vai ter estoque, você vai ter uma produção estritamente voltada para a real necessidade do consumo. Nada mais e nada menos, isso teoricamente. Então vamos lá. Como é que funcionaria, de certo modo, isso? Aqueles órgãos governamentais, eles determinam as cotas, por exemplo, qual vai ser a cota de produção da agricultura, qual vai ser a cota de produção do setor secundário, qual vai ser a cota de produção dos serviços. Então, essas cotas de produção determinadas por cada setor da economia vai ter um burocrata, um supervisor, para verificar se, de fato, cada um desses setores estão atendendo aquilo que foi determinado. Se, de fato, ele observar que a agricultura está abaixo do planejado, ele vai intervir e vai perguntar, olha, o que está acontecendo que vocês não estão conseguindo produzir? Aí o setor primário, que é o setor da agricultura, vai dizer, está faltando fatores de produção. Quais fatores de produção? Trabalho. Então, o supervisor vai deslocar mais fatores de produção para que as cotas iniciais sejam devidamente atendidas. Então, percebam que aqui você vai ter um rígido controle governamental na produtividade, para que esta produtividade atenda às reais necessidades da população. Então, o ponto positivo do regime de economia planificada é exatamente o aspecto voltado à distribuição. Entretanto, o ponto negativo é que a produção ela não é adequada. Os níveis produtivos em um país cuja economia obedece ao regime de economia planificada, ele está sempre aquém às reais necessidades, exceto também o caso áureo da União Soviética, que ela conseguia fazer isso e através da exportação também conseguia que Cuba fizesse isso. Entretanto, digamos que o regime de economia planificada, ele não tem um sistema de produção eficiente. Ele não produz de forma adequada. E o ponto positivo, como já foi dito, é a distribuição.
E aí, pessoal, dando sequência, nós vamos agora para a economia mista, que é aquela economia que também pega aspectos do socialismo, que é a distribuição, e pega aspectos do liberalismo, que é maximizar a produção. E aí você tem John Maynard Keynes, que era defensor da intervenção moderada do Estado na economia. Lembre-se que a intervenção moderada é diferente da intervenção total. Intervenção total é Estado da economia planificada. Intervenção moderada é Estado da economia mista. Tá certo? Então tome cuidado com essas questões semânticas. Elas podem confundir um pouco vocês. Vamos lá. O que seria, de fato, a grande visão de Keynes? Keynes escreveu em várias obras dele, a principal obra é Trabalho, Capital e Juros. Nessa obra, ele determinava e vinculava os reais motores que movimentavam a economia. Ele percebeu, em uma visão bem simplifista, que a demanda ela gera a produção. De certo modo, só a produção se tiver demanda. Isso é fato. Só que a produção ela é induzida pela demanda e para que você possa produzir, você vai ter que contratar mais pessoas. Logo, se os fatores produtivos, se as fábricas tiverem que aumentar sua produção para atender a demanda, elas vão ter que contratar mais pessoas. Logo, elas vão gerar mais trabalho. Olha que coisa interessante. Gerando mais trabalho, o que é que vai acontecer? Ela vai gerar mais renda. E gerando mais renda, a demanda há de aumentar. Então, esse era o ciclo proposto e foi bem estudado e elaborado por Keynes, e ele dizia que a concentração deve se acontecer em vários aspectos, principalmente nos fatores que geram renda. E aí vamos lá, vamos começar pela produção. A produção era vinculada na concessão de taxas de juros adequadas para que os produtores pudessem aumentar sua produção, pudessem dar maior prioridade à contratação. E o outro aspecto, o outro ângulo que eu observava era o trabalho e a renda. Ele dizia que o Estado ele deve sempre se preocupar em manter os níveis de pleno emprego, pois mantendo os níveis de pleno emprego, a renda sempre vai continuar sendo gerada. E renda sendo gerada gera mais demanda e a produção sempre iria continuar. É uma forma de você atuar na geração de renda. E quando você atua na geração de renda, você distribui de uma maneira mais elaborada o capital que estaria outrora concentrado nesse país.